Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Quero sentar-se por gentileza. Isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, se multiplique sobre a sua família. Estamos em mais uma quarta-feira aqui, na nossa reunião da Sagrada Família. É o dia que nós clamamos a Deus, apresentando o nosso lar, nossa casa, nossa família. E, meu irmão, se tem uma luta que eu e você não podemos abandonar, é essa. A Bíblia ensina que aquele que não luta pelos seus, principalmente pelos da sua própria casa. Paulo disse isso a Timóteo. Aquele que não luta pelos seus, principalmente pelos da sua própria casa, ele negou a fé. Ele termina sendo pior do que ser incrédulo. Porque quando a pessoa é incrédulo, ela já não luta. Aí quando a pessoa diz que crê, ela luta por tantas coisas, mas abandona a família, abandona a casa, abandona o lar. Essa é uma luta que eu e você não podemos deixar jamais. É uma luta que eu e você não podemos deixar nunca. E outra coisa que Paulo adverte a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, porque fazendo isso você salvará a ti e aqueles que te seguem. Então, meu irmão, entremos firme na batalha, tá? Não fique pelo meio do caminho. Não fique. Vá até o final, porque só quem permanece até o final conhece o melhor de Deus, meu irmão. Só quem permanece experimenta o melhor vinho. Quem vai embora da festa porque recebeu a má notícia, ele perde o melhor de Deus. Mas quem permanece até o final vai receber o melhor vinho. Hoje nós estamos na sexta quarta-feira daquele estudo, irmãos, que Deus tem nos dado. Tem sido bênção, tá? São 7 as manifestações do Espírito de Deus. Hoje nós estamos entrando na sexta. E dessa sexta vai ser uma bênção. Deus vai falar muito conosco aqui em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu entregar para vocês então. Isso. Aí daqui a pouquinho vamos fazer a oração chamada oração da fé. Mas a oração da fé só pode ser feita depois que ouvirmos a palavra. Quando a fé é gerada através do ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Recebe aí o estudo. Hoje nós vamos para a sexta das 7 manifestações do Espírito de Deus. Hoje nós veremos Jeová Nissi. Jeová Nissi, pastor? Isso. O Senhor é a nossa bandeira, né? Ou o nosso capitão, ou o nosso vencedor. Recebe aí, irmãos. Isso. Vocês estão acompanhando todas? Estão acompanhando todas? Sim? Não perde não. E caso você perdeu alguma, e se precisar, os nossos obreiros conseguem para você, viu? Ah, as primeiras que nós fizemos. Esta já é a sexta, são 7. Aí, para a próxima quarta-feira, fica faltando Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Tá? Isso. Todos receberam? Sim? Então vamos lá, gente. Da série de estudos, as 7 manifestações do Espírito de Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ou capitão, ou vencedor. Vamos à passagem? Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Pode abrir a sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 17, a partir do versículo 8. Diz aqui, irmãos: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã
eu estarei no cume do outeiro, ou no alto do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao alto do monte, ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sustentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o que, gente? O Senhor é a minha bandeira. Aqui está, irmãos, o porquê desta manifestação do Espírito de Deus, a sexta. O Senhor é a minha bandeira. Em uma das batalhas, depois que o povo é tirado da terra do Egito, eles estão no caminho da terra prometida, a Bíblia diz que eles são atacados pelos amalequitas, surpreendidos, e depois, irmãos, eles saem à peleja. Só que quando eles saem à peleja, o Senhor diz a Moisés: Moisés, chama Josué e ele vai escolher homens que pelejem. Você, porém, vai subir ao alto do monte. E você vai estender as suas mãos com o cajado. E Josué fica na peleja. E assim fizeram, irmão. Josué e os homens foram para a peleja. Acontecia que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel prevalecia. Só que a Bíblia diz que com o passar do tempo, ali ia passando, as mãos de Moisés iam cansando. E ele ia o quê? Baixando as suas mãos, porque suas mãos eram pesadas. E nela via-se o cajado. O que aconteceu? Quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia contra Israel. O que vendo Ur e Arão fizeram o quê? Colocaram duas pedras próximos a Moisés. Moisés se assentou e eles ajudaram o quê? Sustentar os braços de Moisés estendidos até que o sol se pôs. E isso foi o quê, gente? Até o fim da batalha. E assim então Israel prevaleceu contra os amalequitas. Moisés, quando levanta o altar, ele diz: esse aqui é o altar levantado ao Senhor, porque prevaleceram contra os amalequitas. E ali ele disse o quê? O Senhor é a minha bandeira. Ou poderíamos dizer, é o nosso capitão e o nosso vencedor. Irmãos, ele está deixando claro que a vitória veio a ele, que a vitória veio ao povo. Por quê, irmãos? Eles fizeram do Senhor a sua bandeira. Eles fizeram do Senhor, sabe, o seu estandarte. Quando eles foram para a peleja, eles não apresentaram soldados hábeis para batalhas. Eles não apresentaram as melhores armas. Eles não apresentaram, irmãos, os melhores homens capacitados. Eles apresentaram quem? O poder, a graça e a força do Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes nos preocupamos tanto com a habilidade, irmãos, e esquecemos que o que? A nossa capacidade, ela vem de Deus. Nos preocupamos tanto, sabe, com conseguir fazer isso ou aquilo. Não se esqueça que se Deus não nos capacitar, que se Deus não for conosco, podemos ser, irmãos, os mais hábeis possíveis. Mas vamos perder a batalha. Lembra-se de Davi e Golias? Quem era mais habilidoso para as batalhas? Golias, né? Aos olhos de todos, quem era o favorito para a vitória? Aos olhos de todos, quem era o louco da história? Davi.
E o Saul, né? Que deixou o menino ir. E esses eram os loucos da história. No final foram os que estavam o que? Certo. Porque Davi não tinha tanta habilidade em luta. Ele não tinha tanta experiência em batalha. Mas como ele disse, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos... É como se Davi estivesse dizendo, a minha bandeira para vencer não é a minha habilidade. A minha bandeira para conquistar não é a minha capacidade. A minha bandeira para ter sucesso não é a minha força. Eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. Aqui eu já lhe dou um recado aqui, irmãos. Eu não sei o que foi que Deus determinou que você fizesse. Mas quando Deus lhe chama e lhe dá uma orientação, lhe dá uma missão, entenda uma coisa. Alguns cruzam os braços e ficam dizendo, não deve ser para mim, Deus deve ter se enganado, porque afinal de contas eu não sou capaz. Eu não tenho condições, eu não sei fazer isso, eu não dou conta, não é possível. Sabe? Só que a pessoa se esquece de que Deus, quando chama, Ele capacita. Deus, irmãos, não chamou você e não nos chamou pela nossa capacidade ou habilidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele nos chamou pela nossa falta de habilidade, porque assim daremos glórias a Ele diante de cada vitória que tivermos. Saberemos exaltar o nome do Senhor. Saberemos louvar o nosso Deus. Olhar para o céu e falar, Jesus, uma pessoa tão pequena, incapacitada como eu, galgando lugares altos, alcançando vitórias expressivas, tendo sucesso numa situação dessa, só pode vir de quem? Do Senhor. Porque o Senhor será a nossa bandeira. Amém, pessoal? Vamos aqui no nosso estudo aqui, vamos lá? Escrevemos algumas coisas aqui, vamos lá. Primeiro tópico, primeiro parágrafo. O povo de Deus viveu em meio a muitas lutas e guerras. Então, nestes momentos é que clamavam a Jeová Nissi. Quando o povo foi atacado pelos amalequitas, e Moisés intercedeu do alto do monte com as mãos erguidas, abençoando o povo, amando de Deus, e eles venceram. Ao vencerem uma batalha, ergueu Moisés uma bandeira, um estandarte como símbolo da vitória. Por isso, quando chamavam o Senhor de bandeira, queriam dizer que o Senhor é sempre o quê? Vitorioso. Você pode perceber, irmãos, que quando as pessoas, por exemplo, nós vamos ter alguma coisa das confederações. Tem tantas coisas que acontecem. Vamos para a mais popular, Copa do Mundo. Cada país leva a sua bandeira, sim ou não? E como é que eles levam a bandeira? Quem leva a bandeira tem que fazer o quê? Colocar a bandeira onde? Para cima. Né? A bandeira tem que estar acima da sua cabeça. Porque ela representa a pátria que você serve. Quando Moisés levanta uma bandeira, um estandarte, ele está dizendo, nós servimos somente ao Senhor. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. E Ele é sempre vitorioso. Ele é sempre vencedor. Né? E aí, continuando aqui, olha só. No aspecto espiritual, há muitos crentes que hoje não conhecem a sua bandeira espiritual. Não conhecem a Deus, apesar de proferirem seu nome. Porém, Moisés conhecia bem o Deus a quem servia. Somos alertados a prosseguir a cada dia em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículos 3, a Bíblia diz o seguinte, irmãos. Se você não lembra, eu vou citar para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tá? Não adianta apenas conhecer. Eu preciso o quê? Prosseguir em conhecer. E quando é que eu prossigo em conhecer? Irmãos, quando eu sigo com Deus adiante,
em cada batalha, em cada luta, em cada nova experiência, como nós vimos no domingo. Como nós vimos domingo, que Deus nos ensinou aqui, irmãos. Sabe? O que Deus nos ensinou, guarda o bom depósito. E o que é o bom depósito? É a soma de experiências que nós temos de cada situação e circunstâncias que passamos, sendo conduzidos e dirigidos por Deus. Tá? Então, guarda tudo isso. Por quê, irmãos? Nós vamos prosseguir a conhecer o Senhor. Se você olhar, Jesus comentou isso. Ele disse o seguinte, um grande erro nosso, que é o quê? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a pessoa pode dizer, puxa, aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou falhando? Pastor, por favor, me diga, me mostre onde eu estou errando, onde eu estou falhando. É incrível, né? Que a pessoa quer que a gente aponte onde está o erro dela. Eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém, meu irmão. Acho que cada um deve julgar-se a si mesmo, não é verdade? A Bíblia diz isso. O homem julga-se a si mesmo. Eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém. Mas precisamos ouvir cada palavra, precisamos ouvir cada orientação. Tiago chega a dizer que a palavra, ela é o quê, irmãos? Um espelho. Você olhou no espelho hoje? Sim ou não? Olhou ou não olhou? Aí quando você olhou no espelho, o que você viu? Já pensou se você olha e não vê você? Hã? Você olha e vê outra pessoa? Você vai dizer, esse espelho está com demônio. Hã? Está endemoniado esse espelho. Por quê, irmãos? Você olhou, você quer ver o reflexo de quem? O céu. A palavra é como o quê? Um espelho. E quando eu olho para a palavra, nós olhamos para a palavra, precisamos nos ver, meu irmão. Porque se eu observo a palavra e não está refletindo a mesma imagem, quer dizer, eu já posso fazer um julgamento. Eu estou fora do caminho. Estou fora da orientação. Então eu preciso continuar a conhecer a Deus. Eu preciso continuar a conhecer o Senhor. Eu preciso investir em conhecer a Deus. Investir no conhecimento de Deus. Irmãos, tem aquele que para comprar uma Bíblia é um sacrifício. A Bíblia dele é de quando ele converteu a Jesus há 15 anos atrás. E essa Bíblia que é boa, pastor, porque é velhinha, mas eu vejo. Ele não tem uma Bíblia de estudo. Ele não tem uma Bíblia com concordância. Ele não tem a curiosidade de saber o que significa aquela letrinha debaixo do versículo. O que é aquilo ali, irmão, na parte de baixo da Bíblia. Mas tem umas letrinhas aqui, umas concordâncias, e essa letra, ele não tem a curiosidade de saber. Por quê, irmãos? Nós não estamos querendo aprender tanto do Senhor. Sabe? Eu tenho que ver, mas por que essa letrinha aqui em cima? Aqui tem uma letra D. Olha, aqui embaixo na Bíblia, alguns chamariam de rodapé. Eu acho que a Bíblia não tem rodapé. Mas a parte de baixo aqui da Bíblia. Tem a letra D. E tem um versículo aqui na letra D. Então essa letra D é essa letra D aqui. Tem um versículo aqui. Que versículo é? Deuteronômio 6,16. Então eu vou ver o que é que está escrito. Você vai observar o que é uma concordância. Sabe? Você vai, sabe, se aprofundar um pouco mais naquilo que você está vendo, está observando. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O problema de muitos de nós é que paramos no meio do caminho, gente. Conhecemos a Deus a princípio, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e depois acabou. E a pessoa, não, agora eu já sei, é do meu jeito, é assim. E não é, irmãos. Existe uma forma correta, uma maneira certa de servir a Deus. Aonde é que estamos errando? Na falta de conhecimento. Porque eu estou partindo do entendimento que estou falando para pessoas que venceram o pecado. Digam amém, gente? Não é? Poxa, eu venci o pecado, eu venci o mundo. Pastor, eu não estou pecando, sabe? Eu estou andando tão perfeito. O que está acontecendo comigo? O problema é que Jesus disse, nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. Quando não aplicamos o coração em conhecê-la. Quando ficamos só no superficial.
Como é que o Senhor vai ser a minha bandeira? Como é que eu vou apresentar o Senhor como minha bandeira se eu não o conheço o suficiente? Como é que eu posso apresentar? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ah, é? É igual você sair daqui e ir para outro lugar, ir para um outro país. A pessoa fala, de onde você é? Você fala, eu sou do Brasil. Quantas capitais tem o Brasil? Sei lá. Você entendeu? Espera aqui, espera-se que você que vem do Brasil saiba o que está acontecendo no Brasil, como está o Brasil. Né? Alguns dizem assim, eu quero ficar livre do Brasil. Infelizmente, ele não leva a bandeira do seu país. Trazendo para o mundo espiritual, irmãos, é o que acontece. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Olha, eu não sei, não. Mas eu acho... Pronto, já está tudo errado, irmãos. Porque onde há acho, há dúvida. E onde há dúvida, não há fé. A palavra de Deus é o quê? Sim ou não. Ou é ou não é. Tá? É isso ou não é isso. E pronto. Não dá espaço para quê? Para dúvida. Então, temos que colocar no aspecto espiritual, saber o quê? Que o Senhor é a nossa bandeira. E só pode apresentá-lo aquele que o quê, irmãos? Que conhece. Vou fazer mais uma comparação. É até uma comparação um pouco grotesca. Porque Deus não é isso. Mas para facilitar o seu entendimento. Tá? Vamos dizer que você é representante de alguma marca. Você representa um produto. E a pessoa lhe faz perguntas sobre o produto que você está querendo vender. Só que você não sabe nada daquele produto. Você sabe o nome dele. E sabe quanto você vai ganhar de porcentagem caso você o venda. Né? Aí a pessoa pergunta, mas qual o benefício desse produto? Ah, não sei não. Quanto tempo dura? Ah, não sei. Sabe? Eu posso continuar usando depois que eu usar o primeiro? Posso usar de novo? Ah, também não sei não. A pessoa vai comprar de você? Ela vai te olhar e falar assim, você não sabe nada. Aí vem uma outra pessoa que sabe, que conhece, traz o mesmo produto. Onde você não vendeu nada, ela vende 6. Aí sabe o que nós falamos? Pastor, o diabo está amarrando o meu caminho. O diabo fechou a porta, pastor, pensa, o demônio está furioso comigo, não consigo vender nada. Às vezes o problema é que você não está se especializando naquilo. Mas não vou para esse lado não, deixa eu ficar aqui no espiritual. Irmãos, por que muitas vezes não conseguimos apresentar Jesus na nossa casa? Por que muitas vezes não conseguimos, irmãos, levar o evangelho, o amor de Cristo e convencer, irmãos, não com palavras persuasivas humanas, mas com palavras de sabedoria de Deus, as pessoas à nossa volta. Ela pode até, irmãos, não vir à igreja, mas ela vai olhar para você e vai dizer, ele sabe, ele conhece. Não adianta dizer para ele que ele não é ou que ela não é. Ele sabe do que está falando. Se falarem alguma coisa de Bíblia, eles vão dizer, fala com fulano, ele sabe. Pergunta para o Beltrano, ele sabe. Então, ele, o Senhor, tem que ser realmente o quê? A nossa bandeira, irmãos. Aonde estivermos, temos que estar prontos para quê? Para anunciar a Cristo. Aonde formos, temos que estar prontos para anunciar o Senhor. Senão podemos perder, irmãos, o que Deus está querendo fazer naquele lugar. Tá? Aqui contra os amalequitas, ficou claro para todo este povo que eles venceram não por sua força. Porque até agora eles não eram guerreiros. Eles eram apenas o quê? Escravos que estavam libertos. Acabaram de ser libertos. Mas Deus mostrou para eles que podia capacitá-los. Se eles colocassem no Senhor a sua confiança e levassem o Senhor acima de suas cabeças. Digam amém, irmãos? Amém? Continua aqui o próximo parágrafo. Vamos lá. Quando um povo saía à guerra, sempre levava consigo seus objetos de sorte, para que a batalha fosse realmente o quê? Ganha. Você já teve essas crendices? Você já teve essas crendices alguma vez?
de ter os amuletos da sorte? Ah, eu vou fazer tal coisa, então eu vou com essa camisa, porque essa camisa dá sorte. Ah, eu vou para tal lugar, vou levar o pé de coelho, porque o pé de coelho dá prosperidade, né? Ah, eu vou entrar um novo ano, então eu vou usar roupa branca, porque eu quero paz, sabe? Ah, não, eu quero prosperidade, então eu vou entrar o ano de verde, para atrair dinheiro, sabe? Cada um, irmãos, tinha o quê? Seu amuletinho da sorte. Irmãos, e alguns faziam na certeza que ia acontecer o negócio, né? Às vezes até hoje. Está na igreja aí, mas tem algumas crendices ainda. Não é verdade? Algumas preocupações, como por exemplo, se ele entrar numa casa pela porta da frente, ele não pode ir embora pela porta do fundo, porque ele não pode rodear a casa. Então, pela porta que ele entrou, ele tem que sair. Ele não pode dar a volta na casa. Se ele pegar uma chave na mão e tal, está meio distraído e rodear a chave assim, não, você não pode fazer isso. Porque senão sua vida fica, Quem é a pessoa que quando vê um chinelo, ou uma havaiana, ou qualquer um virado assim, que não vai lá e desvira? Por quê? É porque eu gosto das coisas arrumadinhas, pastor. Não, porque nós aprendemos. Que se deixasse assim, morreria ou a mãe ou a madrinha. Verdade. Então, nós já aceitamos Jesus. Já sabemos que isso não acontece. Mas se ele vê o chinelo virado, ele vai lá e... Então, gente, todos tínhamos as nossas crendices e os nossos o quê? Amuletos da sorte. Sim. Diante de Deus, eu já cheguei a ter uma nota. Lembra aquelas notas que quando lançaram de R$10, que era uma nota que parecia um plástico? Você lembra dela, sim ou não? Tinha uma que quando eu ganhei, eu fiz uma venda onde eu estava. E depois da venda, a venda foi muito boa. Eu entrei e tal, peguei a comissão. Aí o rapaz falou assim, olha, tem uma cobrança aqui que ninguém recebe. E pensa, o cara ruim de cobrança era eu, gente. Até hoje. Eu não sei cobrar ninguém para nada, irmãos. Sabe? A não ser para coisa da obra de Deus eu falo, mas outras coisas, ninguém recebe. Você não quer experimentar ir lá? Pensei, falei, meu Deus. Quando eu olhei a notinha, estava até quase esfarinhando. Ele falou, se receber, eu dou 50%. Eu falei, bom, não custa nada. Pois não peguei a nota e fui lá. Quando eu bati lá na porta, saiu uma senhora lá. Eu falei, olha, eu sou da agência lá na época era de gás e de água. Sou de lá e tal, vim trazer a nota. Não era pouquinho não, eu botava uma nota grande. Aí a dona falou, sim, peraí, entrou. Aí saiu o marido dela. Eu falei, vai ficar até feio o negócio aqui, né? Mas se ele falar que não, eu vou embora, gente. Se ele falar, não tem, eu tô falando, tô embora, pega a moto, tô indo embora. Ele olhou e falou, rapaz, eu vou te pagar. Pensei, vem um pouco, não vai pagar tudo. Ele trouxe o dinheiro todinho, gente. Todinho. Pagou e falou assim, tava guardado aqui, tem uns 15 dias, meu rapaz não tava passando mais. Eu já ia gastar. Quando eu cheguei, ele pagou tudo. Quando eu voltei, que eu coloquei na mesa lá do patrão, ele olhou e falou, não acredito. Eu falei, tá aí. E agora o meu é 50%. E ele me deu 50%. Aquele dia peguei a comissão da venda, peguei mais 50% daquela nota, irmão, fiquei, como dizia antigamente, fiquei, Isso porque eu tinha guardado uma nota de 10 daquela. Aí pronto, você acha que eu gastei aquela nota? E eu fiquei com essa nota quase 2 anos. Dentro da carteira. Não gastava ela, porque eu imaginava que aquela nota tinha me dado o quê? Sorte. Então, geralmente aí a pessoa vai fazer algo, ele tem o sapato da sorte e tal, tem tudo isso. Mas aí, irmãos, trazendo para nós hoje, continua aqui, o povo de Deus, como um exército que é,
e estando numa guerra espiritual, também necessita de levar consigo aquilo que lhe pode garantir sucesso, a guarda, a segurança em meio às lutas. O que é, irmãos? A presença do Deus vivo, a bandeira, o estandarte, a insígnia. É Ele que guarda a nossa dianteira e a nossa o quê? Retaguarda. Isaías 52:12, já leu? Olha o que está escrito aqui, irmãos. Porque não saireis apressadamente, e nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e Deus, o Deus de Israel, será o que? A vossa retaguarda. Ele é o Deus que estará, irmãos, à nossa frente. Ele é o Deus que estará também aonde? A nossa o quê? Retaguarda. Agora, se eu saio sem essa proteção, se eu vou para uma batalha que é espiritual, a nossa luta, eu digo isso aqui sempre, a Bíblia ensina, não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu estava conversando com uma pessoa, dizendo, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho orado tanto, mas olha, aquele mal não sai de lá. Aí ele falou a situação toda. Eu digo, mas como é que o senhor tem orado? Ele falou, pastor, a única coisa que me resta é fazer isso. É orar, e eu tenho orado tanto. Eu disse, você está com um problema grande aí. Porque o senhor tem orado tanto por essa situação e clamado por ela, só que o senhor se esqueceu que a presença de Deus tem que ser grande na sua vida. Às vezes nos dedicamos tanto a orar por algo e esquecemos que temos que o quê, gente? Nos revestir de Deus. Para eu ir para a batalha, eu tenho que estar o quê? Revestido de toda a armadura de Deus. Quem é a pessoa que vai para a luta sem armadura? Quem é a pessoa que vai para a guerra, irmão, sem estar vestido a couraça da justiça? Sem portar, irmãos, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, ou calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Se eu não estiver com esta roupa, irmãos, com esta folhagem, como é que eu posso ir para a batalha? O primeiro dardo inflamado do inimigo me derruba. Então, às vezes, nós nos prendemos tanto a orar por algo e nos esquecemos de que nós precisamos nos preencher de Deus, nos encher de Deus. Tá? Porque de onde, irmãos, até existe força, mas só usa e não repõe, daqui um dia não vai ter mais. Jesus gastava muita energia durante o dia todo, era ou não era? Sim ou não? Atendendo a multidão, expulsando demônio, curando enfermo, fazia, acontecia. Aí à noite, todo mundo ia dormir. E ele ia dormir também. Na maioria das vezes ele ia para o alto do monte. Sabe fazer o quê, irmãos? Recarregar as baterias. Ali ele não ia orar pelas pessoas. Ali ele não ia orar, irmãos, pelo povo, porque ele já tinha feito isso durante o dia. Ali ele ia ter uma comunhão com Deus para se fortalecer. Sabe, o nosso problema é que às vezes esquecemos que a nossa luta é assim, o Senhor vai à frente, o Senhor vai na nossa retaguarda, Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Mas se eu estou sem essa bandeira, se eu estou sem o conhecimento de Deus, sem conseguir apresentar a Deus, sabe, está faltando todas estas coisas, tem que ter em nós a presença de Deus, tem que ter, sabe. Eu lembro de uma batalha entre os filisteus e Israel. A Bíblia comenta que quando Israel estava, irmãos, perdendo a batalha, essa época foi bem no tempo de onde Eli ainda julgava o povo, antes de Samuel, tá? Ainda não tinha rei em Israel. O que aconteceu? Eles estavam no meio da batalha e estavam perdendo. Mas aí, o que aconteceu? Eles buscaram a arca da aliança. Quando eles buscaram a arca e trouxeram, Israel deu um brado, mas um brado tão grande, que lá no arraial dos filisteus eles disseram o quê? Israel trouxe a arca da aliança. O Deus de Israel está no meio deles. Por mais que o povo estava desviado, e não estava fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, mas os inimigos lá do outro lado o quê? Temeram a presença de quem?
de Deus. Então é isso. Eu tenho que ter, nós precisamos ter em nós o quê? A presença do Senhor. Levar o Senhor como a nossa bandeira. Tá? Veja aqui esse próximo parágrafo ainda. Espiritualmente, se Deus for a nossa bandeira de identificação, então com certeza Deus vai se identificar conosco. Lembremos-nos que Jesus se identificava com a igreja primitiva, pois cooperava com eles com sinais e prodígios e o quê? E maravilhas. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 20. É só nós olharmos isso. Olha o que diz. E eles, depois da ordem de Jesus, que era o quê? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já estará condenado. E depois que eles receberam a orientação de Jesus, diz aqui, ó. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E o que mais? Cooperando com eles o Senhor. E confirmava a palavra com o quê? Com os sinais. Veja aqui, irmãos, se nós formos essas pessoas que se identificam com o Senhor, como é que eu me identifico com Deus? Quando eu me encontro dentro de sua palavra. Porque Cristo cooperou com eles, porque depois de Cristo ter falado o que eles deveriam fazer, eles não ficaram de braços cruzados, não, esperando ouvir mais alguma coisa. É como nós sempre falamos, para um bom entendedor, basta uma palavra apenas. Nós sabemos, Deus está falando, vai lá, Cristo falou, vai, prega o Evangelho e tal. Eles pegaram o quê? E partiram. Quando eles partiram, o que Deus fez, irmãos? Cooperou com eles através dos sinais. Puxa, pastor, eu queria tanto que o Senhor cooperasse comigo, mas será que eu estou, irmãos, sabe, eu estou integrado ao Senhor? Será que eu estou me identificando com a sua palavra ou está havendo um conflito? Na palavra querendo ter liberdade nas nossas vidas, no nosso coração, na palavra querendo ter liberdade em nós, e nós o que, irmãos? Resistindo àquilo que Deus está falando. Resistindo àquilo que Deus está dizendo. Quando há esse conflito, aí Deus não trabalha. Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Quando nós cremos, irmãos, a palavra pode vir como o Senhor enviar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos manter nela. Ainda contra, irmãos, aquilo que acreditávamos antes. Ainda que contra aquilo que achávamos ser, irmãos, correto antes. Mas se a palavra hoje falou o nosso coração, puxa, é hora de aprender. É como mais ou menos nós vimos aqui no curso Fé. Outro dia eu perguntei aqui, o pessoal não sabia de novo. Está na hora de fazer o curso Fé novamente, né? É mais ou menos assim. Você acredita que a fé remove montanhas? Sim ou não? E agora? Quem poderá nos defender? Você crê que a fé remove montanha? Ah, pastor, eu acredito. Por que nós acreditamos? Porque nós crescemos ouvindo isso. Mas já te mostrei pela palavra do Senhor que não é o quê? A fé que remove montanha. Já te mostramos. Vou pedir para ele colocar o versículo bem rapidinho ali. Deixa eu ver se eu lembro. Marcos, capítulo de número... Vamos lá. Marcos. Evangelho de São Marcos. Vou mostrar rapidinho aqui para você. Capítulo 11. Versículo 20. Pega desde o 21. Marcos 11, 21. Aqui nós temos quando Jesus, irmãos, ele está indo em direção ao templo. E ali que ele entra no templo, ele expulsa os mercadores, os que estavam com animais, com as coisas dentro do templo. Mas antes dele chegar, ele encontra pelo caminho uma figueira, que ela estava com folha, estava bonita. E Jesus foi ver se nela havia frutos. Mas quando eles olharam para a figueira, não havia nada
senão folhas. Não havia fruto na figueira. E Jesus falou o que é a figueira? Nunca, jamais, alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram, mas ninguém falou nada. E foram todos embora. No outro dia, quando eles passaram, olha aqui o versículo 21. Versículo 20, vamos lá. E eles, verso 20, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que o que, gente? Olha o segredo aqui. Qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que disser lhe será o quê? Então Jesus disse o seguinte: tem fé em Deus. A fé é necessária? Claro. Mas eu não posso chegar cheio de fé diante do monte, cruzar os braços e esperar que ele saia do meu caminho. Aí Jesus disse: todo aquele que disser. Então o que faz com que a montanha se mova não é a fé apenas. Ela precisa existir. Mas o que faz que a montanha se mova é a confissão. É a palavra que sai dos nossos lábios. Mas nós crescemos aprendendo o quê? Que o que move a montanha é a fé. Ah, mas eu aprendi isso. Então, meu irmão, descarta. Porque aprendemos com a religião. E a religião não teve cuidado de observar essas coisas. É o que estamos ensinando aqui. Que nós precisamos aprender com ele. Se ficar havendo conflito dentro de nós, irmãos, nós não vamos estar enquadrados no que a palavra está ensinando. E quando nós não nos enquadramos no que a palavra está ensinando, nós estamos o quê, irmão? Distante, não estamos nos identificando com o Senhor. Resultado, Cristo não tem como cooperar conosco, nem mostrar os sinais que ele mostrou com os discípulos. Marcos 16, 20, que foi o que nós vemos. Que quando eles saíram pregando, obedecendo a palavra, por todas as partes. E Jesus fazia o quê? Ia cooperando com eles através dos sinais. Deixa eu falar uma coisa aqui, meu irmão. Quando nós obedecemos a palavra, da maneira que o Senhor Jesus nos orienta, o Senhor coopera conosco através dos sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais vão seguir aqueles que creem. Então, se crermos, veremos a glória do nosso Deus. Amém, gente? Tá? E tudo isso é o quê? Apresentando o Senhor como nossa bandeira. Nosso estandarte. A minha bandeira é o Senhor. Olha só. Aquele que se identifica com Deus jamais será confundido. Romanos 9:33 diz o quê, irmãos? Quem se identifica jamais é confundido. Olha só. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será o quê? Confundido. O que era a rocha de tropeço, a pedra de escândalo? Jesus. Que aqueles que não acreditavam, irmãos, tropeçavam e caíam. Agora, aquele que nela crê, não será jamais o que? Confundido. Eu creio. E o que acontece quando nós cremos? Nós nos unimos ao Senhor. Nós nos unimos. Sabe? E não seremos confundidos jamais. O que é isso? No mundo espiritual, aonde você chegar, o inimigo vai saber que ali está chegando alguém enviado por Deus para vencer. Que você não vai a lugar nenhum para se aventurar. Que você não vai a parte alguma tentar. Você vai para conquistar. Você vai para vencer. Você vai para alcançar. Sabe por quê? A nossa bandeira é o Senhor. E Ele é vencedor, meu irmão. Jamais foi derrotado. Ele é o nosso capitão. Ele é quem vai adiante. Tá? Voltando aqui na folha. Foi quando Cristo, pela cruz, triunfou sobre os principados e nos proveu poderes pela expiação e o privilégio redentor de dizermos o quê?
1 Coríntios 15, 57 diz o quê? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor o quê? Meu irmão, nós temos esse poder de dizer. Cristo com sua morte lá na cruz, ele triunfou sobre os principados, ele nos deu poderes. Lucas 10, 19, é só você observar. Ele deu poder aos discípulos e enviou de 2 em 2 para pregarem. Eram 70, e eles foram. Passado alguns dias eles voltaram, sabe como eles voltaram? Felizes. E voltaram felizes dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. E Jesus dizia, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E aí ele disse mais aos discípulos, alegrai-vos, porém, não porque os espíritos malignos se vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Veja aqui, irmãos, o Senhor está nos mostrando que a vitória que estávamos conseguindo, ou que eles estavam conseguindo, era por quê, irmãos? Porque o nome deles estava onde? Escrito no céu. E por que o nome de cada um passa a ser escrito no céu? Porque ele manifesta o nome do Senhor aqui na terra. Quando nós manifestamos o nome do nosso Deus aqui na terra, o nosso nome é conhecido nos céus, nas regiões celestiais. Aonde existe a maior batalha. Como Paulo disse, olha, a nossa luta é nas regiões celestiais. É contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós manifestamos o nome do Senhor aqui na terra, o nosso nome é conhecido nas regiões celestiais. Por isso Jesus falou o seguinte, não fique alegre porque os demônios se te submetem. Alegre-se porque o seu nome está sendo conhecido no céu. Oh, meu irmão, como é bom para o homem de Deus. Como é favorável para o homem e a mulher de Deus ter o nome conhecido nos céus. Ter um nome conhecido nas regiões celestiais. Como é favorável. Mas só podemos isso se nós fizermos como Moisés. Fazer do Senhor a nossa bandeira. Diante das batalhas, quem você tem apresentado? Diante das lutas, quem tem ido à sua frente? Não, pode deixar, eu consigo, eu faço. Não, eu não consigo nada. A minha capacidade vem de Deus. Não, porque eu sou, eu aconteço. Eu não sou nada. O que eu recebo, o que eu faço, a sabedoria vem do Senhor. A condição vem de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele todas as coisas. A Ele tudo, tudo, tudo. Dele, por Ele, para Ele. É isso, irmãos. E graças a Deus que nos dá vitória através de Cristo Senhor Jesus. Né? Continuando aqui, eu falei sobre isso agora há pouco, mas deixa eu comentar. O porta-bandeiras sempre ergue a bandeira acima da cabeça. De igual modo, nós devemos tomar a mesma atitude. O importante não somos nós, é Ele que deve ser visto. É Ele que deve ser glorificado e não nós. Atos 3,12 diz o que, irmãos? Vamos ver lá? E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que olhai tanto para nós? Você sabe essa passagem qual é? Foi quando Pedro e João chegaram no templo. E ali tinha um homem pedindo esmola. O Pedro olhou para ele e falou, olha aqui para mim, rapaz. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Tomou pela mão e colocou-lhe em pé. O homem de um salto ficou em pé. E entrou no templo glorificando a Deus. E todos os que viram isso, ficaram o quê? Maravilhados. E começaram a olhar para Pedro, e começaram a olhar para João, irmãos. E alguns chegaram a dizer, são deuses. Alguns estavam a ponto de idolatrá-los. Foi quando então Pedro fez o quê? Transferiu toda a glória a quem, gente? A Deus, porque Ele tem que ser visto. Volta. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós?
como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Continua. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se de vós desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do quais nós somos o quê? Eu estou aqui e não estou testemunhando de mim, estou testemunhando daquele que Deus ressuscitou de entre os mortos, daquele que vocês mataram, mas ele hoje vive, ele está vivo. Aí ele completa dizendo o seguinte: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este o que, gente? Na presença de todos vós esta perfeita saúde. O que Pedro sabia? Que ele deve levar acima da sua cabeça, que é a bandeira, quem? Deus. E ele deve ser glorificado. Ah, meu irmão, tem a pessoa que ela consegue alguma coisa, mas também eu, em modéstia à parte, o Pedro tirou todo eu não fiz nada não. Você acha que é a minha virtude? Você acha que é a minha santidade? Irmãos, vamos dizer algo aqui bem sério. Podemos nos santificar, orar, consagrar, dar o melhor de nós em cada situação. Mas mesmo, irmãos, mesmo no momento da vitória, mesmo depois de tanta consagração, de tanta luta, não podemos jamais, irmãos, querer tomar a glória. Sabe? Por quê? Ah, mas porque eu me consagrei. Ah, mas porque eu jejuei. Ah, mas porque eu isso. Ah, mas porque eu fiz. Não. Ainda que eu tenha feito. E o que a minha mão direita faz, a esquerda não deve saber. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a quem? A Deus. Somente a Ele. É necessário que Ele o que, gente? Cresça. E que nós diminuamos, como disse quem? João Batista. Os discípulos de João, dos fariseus, chegaram para João e disseram assim: João, você lembra daquele Jesus? Aquele que o senhor falou que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, está lembrado dele? Sim. Pois é, João. Ele está batizando mais pessoas do que você. Ele está tendo mais discípulos, porque antes de Jesus aparecer, quem que era, irmãos, o que falava do reino dos céus, o que preparava o caminho? Era quem? João Batista. Mas quando Jesus surgiu, e os homens foram tentar o que, irmãos? Semear uma contenda, semear um certo ciúme no coração de João. João, ele está batizando mais pessoas do que você, amigo. Abre o teu olho, você vai perder a tua posição. Em outras palavras, ele olhou para aqueles homens e disse o quê? Põe o 33 para a gente aí. João, aqui, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é o quê? Verdadeiro. Por quê? Daquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas tuas mãos. Você está errado aí, né, Odaí? 3:30. O que João falou? E que eu diminua. Amém, irmãos? É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Meu irmão, Deus pode lhe fazer sobre todas as coisas e situações mais do que vencedor. Mas não importa a situação que você alcance ou chegue, Deus tem que estar acima da sua cabeça.
Deus tem que estar exaltado acima da sua cabeça. Lembre-se sempre, honra e glória a Ele. Lembre-se aqui, que temos de defender uma pátria. E ela é o que, irmãos? Celestial. Defendemos tanto o lugar que estamos, né? Sim. Verdade? Defendemos tanto a nossa terra e tal, porque aqui que é bom. E a pessoa até briga pela cidade dele. Tira sarro na cidade do outro, né? Fala mal da cidade do outro, defende a dele. Mas aqui, Filipenses 3:20, olha o que está escrito aqui, irmãos. Mas a nossa cidade, a minha, a sua, a nossa cidade real, está na onde, irmãos? Nos céus. De onde também esperamos quem? O Salvador, o Senhor, Jesus. Que mais? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aonde é a nossa cidade? Nossa cidade é na onde? No céu. Então eu preciso defender a minha pátria, e ela é o quê? Celestial. Preste atenção. Quando você, em meio a uma circunstância, irmãos, em meio a uma situação, você fala do Senhor, você usa a autoridade e o poder que o Senhor lhe deu, você está trazendo o Senhor para aquela batalha. Quando você se envergonha, você está afastando o Senhor daquela batalha. Tem palavras de maldição que são proferidas contra você em determinados momentos. Você está numa festa, está numa certeza, a pessoa olha para você e fala o quê? Você não vai conseguir. Aí nós ficamos com vergonha e falamos, vamos ver, né? Deus é quem sabe. Que Deus é quem sabe? Está amarrado em nome de Jesus. O meu Deus já me falou que eu sou mais do que? E acabou. Quando você faz isso sem sentir vergonha, meu irmão, você está trazendo Jeová Nissi para a sua batalha. E ele é o quê? Vencedor. Agora, quando eu me envergonho, vamos ver então. Aí depois saí dali quietinho. Eu falei baixinho, pastor. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Por que falou baixinho? Está com vergonha? Está com vergonha. Sim, o Senhor vai se envergonhar de ti, infelizmente. Infelizmente. Moisés, você vai vencer. Mas sabe como você vai vencer? Vai lá para o alto do monte. E todo mundo vai ver você com as mãos estendidas para onde? Para os? Todo mundo vai ver você com as mãos estendidas para o céu. E vai ver que quando as suas mãos cansarem, você perde a batalha. Se as suas mãos não apontarem para o céu, se as nossas mãos não apontarem para a glória, para o Senhor, como sendo o autor e o dono de toda a honra, nós vamos perder essa batalha. E a pergunta para mim, para você hoje é: você já colocou o Jeová Nissi nas suas batalhas? Ele luta por você e com você. Traga Deus para a sua batalha. Traga o Senhor para a sua luta. Traga Deus para ser, irmãos, para estar à sua frente, à sua retaguarda. E como é que eu faço isso? Quando eu me ajunto a Ele por sua palavra. Quando eu não me envergonho do Evangelho. Quando eu entendo que Ele é a minha bandeira, em tudo que eu fizer dou glórias ao nome do Senhor. Alcancei, sim. Até aquele que fala, pastor, tá certo, foi bênção, mas se eu não fizesse, ele tem sempre que colocar, irmãos, o que ele fez, o que ele é. Não, eu fiz o que Deus me orientou. Se eu fiz porque Deus mandou fazer. E que glória eu tenho nisso, se foi Deus que me orientou? Se Ele não me ensina, como é que eu faço? Se Ele não me mostra, como é que eu sou? Se Ele não me capacita, como é que eu alcanço? Se fizemos.
como foi feito para chegar onde chegamos, fizemos porque Deus nos ensinou. E veio a bênção, veio, por quê? Porque Deus nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Digam amém, igreja. Glória a Deus.